Eu acabei de fazer aqui um bloco de leitura imersiva, eu chamo dessa forma, e eu quero te ensinar hoje como é que eu faço essa leitura que eu chamo de uma leitura eficaz, que a gente consegue ter resultados dela, realmente. Beleza? Muito prazer, meu nome é Jason, e essa aqui é a série Bora pro Front. Cara, faz muito tempo que eu comecei a ler, só que eu tive uns problemas. Eu li um livro inteiro, achava conceitos muito legais, só que depois eu não lembrava. Passava esse tempo, eu comecei a ler muitos anos atrás aqueles clássicos como Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, não sei mais o que, mas eu continuava sempre sem dinheiro. Ou seja, eu comecei a ler e eu via esses livros, principalmente de autoconhecimento, eu achava, nossa, que legal esse livro, cara, e pá, e lia e pegava. Só que passa-se um tempo e eu vi que não mudava nada na minha vida. E isso meio que me frustrava. Eu comecei a ficar meio tipo, pô, de saco cheio, tá? Eu leio aqui, mas todo mundo fala, lê esse livro, as coisas não mudavam. E eu também achava muito louco, cara. Deixa eu tomar um golinho do meu chá aqui. Que eu sou uma pessoa que demora pra ler. Eu lia devagar. E eu vi outras pessoas lendo muito rápido. Eu vi outras pessoas lendo vários livros. Via pessoas que diziam, nossa, eu li tantos livros, um por semana. Se o cara leu 200 livros, 1000 livros. E pra mim, meio que tipo, isso me frustrava, tá ligado? Isso era meio estranho. Tanto que teve um tempo que eu parei de ler, depois eu voltei a ler e tal. Eu fui entendendo o jeito como fazer. Esses dias eu até anotei e disse, cara, eu preciso falar de como eu faço hoje. Fui aplicando algumas coisas, testando aqui para fazer o que eu chamo hoje de leitura imersiva, que eu realmente tenho resultados, que eu realmente me lembro daquilo que eu estudei ali, tá bem? Então vamos ver que eu anotei aqui para me lembrar, tá? Então, qual que é a minha estratégia que eu uso aqui? Eu uso o livro como uma ferramenta real para aprendizado. Eu pego esse livro aqui, que eu estou lendo, com uma intenção do que eu quero aprender, e eu pego em tempo real, tá vendo que tem um monte de folha aqui? Eu vou lendo um capítulo, eu anoto com as minhas palavras, o que eu tô, o que eu entendi, eu anoto o que eu posso aplicar na prática, tá? Então eu pego o livro com a intenção de usá-lo para aprender alguma coisa ou resolver algum problema. Então já começa por aí. Eu faço um foco total, sem interrupções, sem silêncio. Eu fico imerso nisso, reflito, anoto, faço o desenho, quadrado, tal, aqui ó, várias páginas. Eu crio, anoto a página 1, página 2, as minhas folhas em branco, não gosto de folha com linha, vou anotando. Beleza, então a estratégia que eu tenho aqui é de pegar esse livro e em tempo real, antes de eu terminar ele, eu já estou aplicando. Eu também, nessa minha estratégia da leitura imersiva, eu não me preocupo com quantas páginas eu li num dia, eu não me preocupo em quantos livros eu li na semana, no mês, no ano. Tá? Agora, vamos deixar isso um pouco mais claro. Como é que eu faço isso? Tipo assim, tá, beleza, tu usa o livro ali como uma estratégia para tu usar ele como ferramenta, eu uso quase como se ele fosse um manual. Aí eu quero aprender a montar esse liquidificador, eu não sei, eu olho o manual. Então eu tô com um problema na minha vida, eu quero resolver, quero aprender alguma coisa, eu pego ele como manual. Beleza, agora eu anotei alguns exemplos de como que eu faço isso aqui, tá? Aqui, ó. Então eu anoto com as minhas palavras, como eu já falei, anoto o que eu posso aplicar em tempo real na minha vida. Antes do livro acabar, eu já começo a executar. Você quer ver um exemplo prático, real disso aqui? Tá? Vamos lá. Estou aqui lendo o livro do Russell Brunson sobre marketing.
Essa ideia aqui de gravar esse vídeo e falar sobre essa leitura imersiva já estava dias atrás aqui na minha folhinha com ideias aqui do que gravar para essa série. Já estava ali. Eu já sabia o conceito que eu ia explicar. No entanto, hoje eu estava fazendo meus 30 minutos de leitura aqui e nessa parte que eu tô lendo, aqui pela página 82, 85, ele explica o conceito que ele usa para explicar para as pessoas o que ele aprendeu. Então, ele ensina como você ensinar o seu framework para as pessoas. Ele dá um passo a passo. Então, nesse framework, ele faz o que? Ele conta a história, ele conta a estratégia, ele conta como ele fez isso. Você viu que nesse livro, nesse vídeo eu fiz isso? Eu contei um pouco da minha história, eu contei a estratégia que eu uso e o como eu uso. Eu já peguei esse conceito, estou aplicando na minha vida prática aqui, tá? E o quarto conceito que ele ensina, tá, é de mostrar o resultado real, o estudo de caso, o que aconteceu. Então é isso que eu vou te falar agora. Tá? Já estou aplicando o conceito que eu aprendi e vou te explicar o como que isso resultou em coisas tangíveis na minha vida. Li há uns meses atrás um livro chamado Indistraível, extremamente bom. Gostei muito dos conceitos da explicação do cara, um livro não é muito conhecido. Cruzei com as coisas que eu já fazia, já sabia, anotei, imergi nisso, demorou um bom tempo e criei o protocolo Foco Blindado, para as pessoas terem mais foco. Tava vendo coisas sobre imóveis e tudo mais, cara, no que resultou? Virou, mexeu, comecei a construir um estúdio para depois fazer locação. O que mais? A leitura do Steven Pressfield, anos atrás, caiu para mim esse livro, que era uma coisa que eu não tinha toda essa mentalidade, mas caiu esse livro para mim, que é um livro focado em você lidar com a tua resistência interna, lidar com a tua procrastinação. Naquele tempo, meu objetivo era ser cantor e compositor. E Steven Pressfield falava uma coisa que ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça porque quando eu gosto de um livro, eu fico repetindo ele. Ainda mais se é audiobook, eu repito várias vezes. Essa é uma outra coisa da minha leitura. Eu não me preocupo com o tempo, eu não me preocupo em ir pro próximo. Anos atrás, eu terminava um livro, tá, beleza, vou pro próximo. Nossa, é legal, né? Eu vou entrar aqui no site e vou comprar 10 livros, daí eu posto a foto, nossa, minhas comprinhas do mês. Dane-se, cara, para com isso aí é pra alimentar o ego, tá? Então vamos lá. O Steven Pressfield falava a seguinte frase. Ele falava muito pra quem era mais para o público que é artista, mas serve na nossa vida real. Ele dizia assim, ó, o difícil não é escrever. O difícil é sentar-se todo dia para escrever. Isso é uma das coisas que ele falava. Como eu repeti bastante, eu comecei a entender. Ele falava o seguinte, que o amador se preocupava com, nossa, qual é a técnica certa, como é que eu faço para escrever. O profissional não. O profissional já estava à frente disso. O profissional sabia que ele precisava se sentar todo dia para escrever, que o resto ia acontecer. Então eu comecei a fixar isso na minha cabeça e disse, cara, eu vou todo dia, aconteça o que acontecer, pelo menos 40 minutos, eu vou me sentar com a folha aqui e papel. Isso era no tempo que não tinha inteligência artificial. Então a pessoa que escrevia, ela escrevia mesmo, da mente, raciocinando, pegando referências, não tinha esse negócio de inteligência artificial, não. Então eu pegava 40 minutos, uma folha em branco e o papel e ficava ali. Às vezes pegava o violão para brincar, fazia algum sonzinho ali e ficava ali. Às vezes acontecia de ficar os 40 minutos e não sair nada. Só que às vezes, magicamente, eu escrevia um parágrafo e depois eu gostava daquele parágrafo. E depois no outro dia eu escrevia a música inteira. Então, peguei aquele conceito do livro, disse como é que eu aplico isso na minha vida prática, real, de forma tangível, para ter resultado. Lembra? A nossa estratégia aqui é ter resultado.
Nossa estratégia é ter paz mental, ganhar dinheiro, ter tempo livre, resolver os problemas que a gente tem que fazer, vender mais, certo? Então a gente pega e usa. Beleza, meus queridos? Então, deixa eu ver se tem mais algum exemplo de coisa. Tem vários, da composição, o estudo de imóveis, do foco blindado. Então, basicamente, a leitura imersiva é essa. E uma última dica, que pode parecer clichê, mas extremamente difícil para muitas pessoas, que é o seguinte: nesse período que eu paro para ler aqui, isso aqui se torna o meu santuário. Isso aqui está blindado. Eu não pego o celular, a menos que eu esteja lendo, que nem eu estava lendo mais cedo, um artigo científico ali, e eu não entendo direito os conceitos, e eu, então, mandei a foto ali para ver e para a IA conseguir me ajudar a entender aquilo ali. Fora isso, cara, eu não pego notificação, não tem interrupções, eu fico extremamente nesse período com a minha atenção voltada para isso, seja 30 minutos, 50 minutos. Muitas pessoas sofrem com isso, com essa falta de atenção. Se tu tem esse problema de falta de atenção e não consegue manter a atenção em uma coisa por mais tempo, para isso que eu desenvolvi o protocolo Foco Blindado, o link está aqui embaixo. Então, cara, se tu tem problema com isso, entra no link sem medo, vai lá e faz, porque se tu começa e tu interrompe, tu corta o teu fluxo que tu começa a entrar, porque tu começa a pegar um conteúdo daqui, tu começa a linkar com o que tu faz e tu entra num estado de flow, tu fica imerso naquilo. Só que se passa 5 minutos, tu pega uma notificação, alguém te chama, não sei mais o que, e tu não consegue ficar focado aqui. Ou seja, eu sofri muito com isso. Não vai funcionar, tá? Então você precisa ter isso aí. Cara, o vídeo é realmente isso. Essa é a minha leitura imersiva. Não deixa de acompanhar esse canal aqui e essa série, que é a série Bora Pro Front. E até o próximo vídeo.